Olá, esse vídeo ele é uma atividade do curso de especialização em matemática na prática, ofertado pelo Instituto Federal da Bahia. Nós pertencemos ao campus Camaçari. Nós vamos resolver algumas questões do Enem, né? Mas antes dessa resolução, ou das resoluções das questões, nós vamos fazer uma breve retomada sobre os conceitos de função afim. Então, a função afim é a função do primeiro grau, que é da forma, né, ax mais b, onde a é o coeficiente angular e b o coeficiente linear. O valor de a ele sempre tem que ser um valor diferente de zero, né? E a e b são pertencentes ao conjunto dos números reais. Na função afim, né, nós temos que verificar o gráfico, né? É uma função que a gente pode representar através de gráficos, e a gente pode fazer o estudo dos gráficos, onde o valor de a, quando ele é maior do que zero, nós temos a função crescente. Quando o valor de a é um valor menor do que zero, né, nós temos a função decrescente. Quando nós fazemos o estudo de funções, a gente tem que encontrar, né, que são o zero da função ou as raízes da função. Nesse caso aqui, a raiz, que nós só temos uma única raiz, né, por ser a função do primeiro grau. Então, para a função afim, nós temos que ax mais b é igual a zero, sendo x igual a menos b sobre a. Então, a raiz dessa equação é obtida por menos b sobre a. A partir dessa equação, a gente pode derivar, né, e encontrar uma outra equação onde nós encontramos o coeficiente angular a, onde ele é representado por menos b sobre x. O coeficiente angular ele é muito requisitado nas resoluções das questões, né? A gente também pode obter ele pela variação de y, né? Então, delta y sobre delta x. Isso aqui é muito importante nas resoluções das questões. Quando nós observamos os gráficos, a gente pode fazer algumas leituras, né? Então, quando a gente olha os gráficos, o ponto B, né, é o ponto onde, né, o gráfico toca o eixo y, e esse ponto B ele representa, né, o coeficiente linear. Então, o ponto B, onde a reta, né, toca o eixo y, ele representa, né, o coeficiente linear. Já o ponto onde a reta toca o eixo x, ele é chamado de raiz. Então, quando o nosso y ele for igual a zero, nós vamos encontrar a raiz da função. Então, onde a reta toca o eixo x, nós temos a raiz, e onde a reta toca o eixo y, nós temos o coeficiente linear, que é o ponto B. De posse dessas informações, nós já conseguimos resolver algumas questões. Então, nossa primeira questão, que é uma questão do Enem, ela ocorreu no ano de 2017. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter o lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. Quando nós estudamos, né, função afim, ela é representada por uma reta, e o coeficiente angular, né, ele vai ser uma constante dentro do gráfico. Então, mesmo no dia 30, né, essa reta ela vai continuar existindo, e o coeficiente angular, né, ele vai permanecer o mesmo. Então, a e b são constantes dentro da função afim. O que a questão quer saber da gente, né? A representação algébrica do lucro L em função do tempo t. Então, a nossa função, a gente pode representar o lucro, né, em função do tempo. Então, a gente vai estar da seguinte forma, né? Então, ax mais b. Nosso coeficiente linear, né, é o ponto B, é o ponto onde a reta ela toca o eixo y. Então, nós temos que L, né, em relação ao tempo, é igual a x. No caso, o valor de b aqui, dentro do gráfico, é menos 1000. Se nós observarmos, dentre as opções que já aparecem aqui, né, quando a gente fala em questões do Enem, são questões de múltipla escolha, a única opção que já apresenta, né, algo parecido com as alternativas é a letra E. As letras A apresentam com coeficiente linear, valor de 3000, letra B 4000, na letra C não aparece coeficiente linear, e na letra E aparece como coeficiente linear o valor de 3000. Então, a alternativa correta é a letra D, mas a gente ainda vai finalizar a questão. O nosso coeficiente angular, né, que é o valor de A, ele é obtido por menos B sobre x. Então, coeficiente angular A, ele vai ser igual a menos 1000 dividido por x. X, ele é a raiz da equação.
Então ele é o ponto, né, onde a reta passa no eixo x. Então o valor de x aqui, a raiz, é o número 5, né, o valor 5. Então o nosso coeficiente angular é igual a 1000 dividido por 5, que é igual a 200. Então a função, né, do lucro em relação ao tempo vai ser igual a 200, que multiplica x, menos 1000. Nessa segunda questão, também do Enem de 2017, a gente tem a seguinte situação. Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero. É usado para declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra a situação. Você tem aqui a representação gráfica, né, dessa função. Então, para qualquer valor que seja pago, né, inicial, ao final de 10 anos o valor será zero. Então, uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente. Então, nós vamos ter duas situações, a situação A e a situação B. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Então, após 8 anos, qual vai ser a diferença, né, entre o bem A e o bem B? Isso que é a questão que quer saber de nós. Então, quando a gente para analisar, nós vamos ter duas situações. Uma situação inicial, né, para o bem A, e uma segunda situação para o bem B. Ambos, né, vão demorar 10 anos para que eles passem a ter seu valor final chegando a zero. Então, o bem A, né, ele inicia sendo pago 1.200 dólares. Ao final de 10 anos, ele chega a zero. O bem B, ele inicia, né, sendo pago 900 dólares. E ao final de 10 anos, ele passa a ter valor zero. A questão quer saber, né, qual vai ser a diferença entre esses dois bens após 8 anos da compra, né? Então nós vamos ter aqui, então, transcorrido 8 anos, né, qual vai ser o valor desse bem? Então ele quer saber o valor de Y. Então após 8 anos também, né, qual vai ser o valor desse bem B? Então a gente vai ter que descobrir o valor aqui de cada um desses bens depois de 8 anos de comprados. Então o Y, a gente está falando de função, né? Função do primeiro grau, função afim, ela se do formato AX mais B, onde A é o coeficiente linear. Então o coeficiente linear a gente pode calcular da seguinte forma, né? Então vai ser menos B, no caso aqui é menos 1.200, porque B é o ponto onde a reta toca o eixo Y. Então menos 1.200 sobre sobre X. O valor de X, né, é o valor da raiz, onde a reta toca o eixo X. Então nesse caso aqui 10. Então o coeficiente angular para a primeira situação ele vai ser igual a menos 120. Menos 120. X aqui vai ser 8, que é o tempo, né? Mais B, que é o coeficiente linear, 1.200. Então Y vai ser igual a 120 multiplica 8, 960, então menos 960, mais 1.200. Então Y é igual a 240. Então esse primeiro bem A, após 8 anos, ele vai valer 240 dólares. Então 240 dólares. Já o produto B, né, o bem B que foi comprado, ele vai passar a valer quanto após 8 anos? Então nós vamos ter, né, que Y é igual a coeficiente angular, aqui a gente vai calcular, né? Então A ele é igual a menos B, então vai ser menos 900, sobre o valor de X, que também é 10, que é a raiz dessa função. Então o valor de A, o valor do coeficiente angular, é menos 90. Então Y é igual a menos 90, que multiplica 8, que é o tempo, né, mais B, que é o coeficiente linear, mais 900. Então Y é igual a 90, né, que multiplica 8, vai dar menos 720, mais 900. Então o valor de Y, né, após 8 anos, vai ser de 180 dólares. Então o bem B, após 8 anos, né, de depreciação, ele passa a valer
180. Então, 240 menos 180 vai ser igual a 60 dólares. Então, alternativa B. Então, nós finalizamos por aqui essa apresentação da videoaula. Até mais.